Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor essa noite. Amém, irmãos? Glória ao Senhor Jesus Cristo, né? Lembrando que hoje é o dia que se comemora a independência do Brasil, mas nós estamos aqui para declarar a nossa total dependência de Deus, né? Nós somos dependentes do Senhor, porque é Ele que cuida das nossas vidas. Quero convidar a igreja para nós abrirmos a palavra de Deus nos Salmos 92, irmãos. Abram aí, pode. Abram aí nos Salmos 92. Vou me vigiar aqui, né, para não me alongar muito, mas nós vamos entregar aqui o que Deus colocou nos nossos corações através dessa palavra, irmãos. Salmos 92. Nós vamos ler o versículo 6 e o versículo 7. Depois vamos estar lendo do versículo 12 ao 15. Salmos 92. Vamos começar lendo do versículo 6. Amém? João Kleber já achou? Tá ligeiro, né, João Kleber? Tá esperto. Tá participando dos estudos, né? Tá esperto. Salmos 92, versículo 6 e versículo 7 e o versículo 12 ao 15. Quem encontrou, dá um glória a Deus aí bem alegre, irmãos, nessa noite. Só os irmãos que derem glória que vão receber a vitória, irmãos. Quem pode dar um glória a Deus? Aleluia. Deus é fiel, é glória que sobe e bênção que desce nas nossas vidas. Irmãos, a palavra de Deus diz: o tolo não compreende e o insensato não percebe isso. Ainda que os ímpios brotem como a erva e floresçam, todos os que praticam a iniquidade serão destruídos para sempre. O justo, versículo 12, irmãos, versículo 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Só até aí os irmãos podem se sentar nessa noite em nome de Jesus Cristo, para a glória e para a honra do Senhor. Irmãos, hoje nós queremos falar sobre o cristão, a palmeira e o cedro do Líbano. Vou repetir: o cristão, a palmeira e o cedro do Líbano. E para os irmãos ficarem bem focados no tema da mensagem, vamos repetir comigo? O cristão, a palmeira e o cedro do Líbano. Pastor, o que uma coisa tem a ver com a outra? Nós vamos aprender hoje, né? Em nome de Jesus, irmãos. No contexto desses salmos, né, irmãos? Esses salmos, ele foi escrito por um autor desconhecido. Não se sabe bem quem escreveu. Alguns acham que foi Davi, né? Muitos entendem que foi Davi, mas não sabemos ao certo. Mas sempre quando nós olhamos para a palavra do Senhor, uma coisa é importante entender. Mais importante que o autor humano é o autor divino, que é o Espírito Santo de Deus. Mais importante que o escritor humano é aquele que inspirou o escritor, que foi o Espírito Santo de Deus, né? Então a mensagem sempre vai ser mais importante que o mensageiro. A mensagem de Deus sempre vai ser maior do que aquele que traz a mensagem, irmãos. O mais importante é isso. Então, no contexto desses salmos, esses salmos falam de louvor, esses salmos falam de adoração, esses salmos falam de exaltação ao nome de Deus, mas esses salmos também falam de florescer. Esses salmos também vai nos ensinar sobre a diferença, irmãos, entre o ímpio e o justo. E nós vamos aprender uma coisa muito importante, uma diferença muito importante entre o ímpio e entre o justo, irmãos. Então, primeiro nós temos que entender o que é ser ímpio e o que é ser justo. O que é o ímpio e o que é o justo? Irmãos, o ímpio, o nome já diz. O ímpio é aquele que pratica a impiedade. O ímpio é aquela pessoa que vive uma vida à parte de Deus. É aquela pessoa que vive uma vida separada de Deus, irmãos. É aquela pessoa, irmãos, que muitas vezes está pecando, não se arrepende do pecado e vive uma vida da prática do pecado, né, sem arrependimento. Porque se alguém perguntar, pastor, e o justo não peca não?
O justo também peca, irmãos. Só que o justo, ele é diferente, sabe por quê? Porque ele se arrepende, ele confessa os seus pecados e ele abandona os seus pecados. 3 etapas. Primeiro, confessa. Primeiro se arrepende, né? Confessa os seus pecados, mas também, irmãos, ele se livra dos seus pecados, né? Ele abandona os seus pecados. Esse é o justo. Mas o ímpio não. O ímpio vive uma vida da prática do pecado sem o arrependimento e sem a confissão. Ou seja, o ímpio vai acabar praticando a impiedade. Agora o justo, irmãos, quem é o justo? O justo é aquele que foi justificado por Deus. Pedi só para a Suzane, dá um cuidadinho ali das crianças, dá uma cuidadinha, né, para as crianças fazerem silêncio. É a professora, né, já vai ensinar as crianças, né, na hora da palavra, fazer silêncio, né, porque senão o pastor aqui perde também a concentração, aí já era. Se eu perder a concentração, irmãos, eu não sei nem onde eu estava mais. Mas o justo, irmãos, voltando aqui, né, o justo, quem é o justo? O justo não é aquele que não peca, o justo não é aquele que é mais perfeito que os outros, né? O justo não é aquele que é melhor do que os outros, não. O justo é aquele que foi justificado por Deus. O justo é aquele que se arrependeu dos seus pecados. O justo é aquele que confessou os seus pecados. E o justo é aquele que vai abandonando, né, progressivamente os seus pecados. E quando o justo ele entrega sua vida para o Senhor, o justo começa a praticar a justiça. Resumindo, o justo é aquele que pratica a justiça. O ímpio pratica a impiedade, mas o justo pratica a justiça. Amém, irmãos? Creio que ficou bem claro aí, né, a diferença do ímpio para o justo. Agora uma coisa interessante. A palavra de Deus aqui diz que ambos vão florescer. Tanto o ímpio como o justo, ambos vão florescer. Olha só aqui no versículo 7. Voltemos aqui no versículo 7. Olha o que diz. Ainda que os ímpios brotem como a erva e floresça todos os que praticam a iniquidade, serão destruídos para sempre. Deu para perceber? Ainda que os ímpios floresçam, eles serão destruídos para sempre. Ou seja, o ímpio pode até florescer por um certo tempo, mas o final do ímpio vai ser a destruição. E o que é florescer, irmãos? Quando os irmãos veem uma árvore florida, ou quando os irmãos veem ali um pé de rosa, né, totalmente florido, qual a impressão que nos dá quando nós vemos uma árvore florida ou um pé de rosa florido? Qual a sensação que nos dá? Dá uma sensação de vida, né? Transmite vida uma árvore florida. Os irmãos já viram os ipês aqui de Brasília? Os ipês de Brasília, na maioria do ano, né, eles estão ali cheios de folhas verdes, né? Mas você não vê flor. Aí quando chega na seca, quando você pensa que o ipê ali vai cair todas as flores e ficar feinho, é a hora que os ipês começam a florir. E dão flores ali amarelas, roxas, brancas, né? Várias cores. E é uma árvore muito bonita. E quando nós olhamos para essa árvore florida, transmite o quê? Transmite vida, transmite beleza e transmite alegria. Você se alegra, transmite paz. É assim que Deus quer que nós cristãos sejamos também. Porque florescer transmite isso. Vida, alegria, paz e beleza. A vida do cristão, irmãos, tem que transmitir isso. Alegria, beleza, tem que transmitir vida e vida com abundância. Foi para isso que Deus nos chamou. Mas pastor, o senhor falou aí que o ímpio também ele floresce. Irmãos, quantas vezes nós não olhamos para a vida do ímpio, né? Quantas vezes nós não olhamos ali para o ímpio e olhamos assim, nossa, mas a vida daquele cara é tão boa. A vida daquela pessoa é tão boa, a pessoa nem serve a Deus, e é uma vida tão boa. Aquela pessoa é uma pessoa que transmite uma beleza, é uma pessoa tão bonita. Aquela pessoa ali, ela tem uma alegria também, ela está sempre sorrindo, brincando, se divertindo. Muitas vezes nós não olhamos para o ímpio e temos a impressão que a vida do ímpio é uma vida boa, né, irmãos? É uma vida alegre, é uma vida com abundância. Muitas vezes nós não olhamos e vemos isso, porque o ímpio está florescendo por certo tempo, irmãos. E aí nós temos essa impressão. Nossa, mas o ímpio está tão alegre, se divertindo. É a alegria ilusória deste mundo, né? E é uma alegria passageira. É um florescimento passageiro. No final diz aqui, que no final
é a destruição que vai vir sobre a vida de todo aquele que não recebe Jesus como único, verdadeiro e suficiente Salvador. E o justo? A Bíblia fala que o justo também floresce. Só que a Bíblia diz que o justo florescerá para sempre. Olha aqui o versículo 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Irmãos, os justos, além deles florescerem nessa terra até a velhice, nós vamos florescer também durante toda a eternidade. A diferença é essa, irmãos, do justo para o ímpio. Olha o nosso irmão aí, seu Luiz. O seu Luiz eu acho interessante, né? Eu admiro. Seu Luiz chega aqui com a moletinha dele. Muitas vezes ele fala ali, né, que está assistindo uma dorzinha aqui, outra dorzinha ali. Mas chega aqui com a moletinha dele, irmãos. Sobe os degraus dessa igreja. Senta ali. Hoje nós arrumamos até uma cadeira especial para ele ali, ó. Parece a cadeira do rei, né? Cadeira ali acolchoada, né? Mais macia. Mas ele está aqui, irmãos, ó. Na velhice está aqui, né? Está aqui adorando, louvando e glorificando o nome do nosso Senhor. Por quê? Porque ele está florescendo também quando chega a idade, né, irmãos? E todos nós, a idade chega para todos nós, irmãos. Mas o importante é todos nós continuarmos florescendo na presença do Senhor. Agora tem uma coisa interessante. Aqui, essa palavra, ela nos compara também como a palmeira e nos compara como o cedro. Lá no meu serviço, nós mexemos muito, né, com essas palmeiras que tem por aí. Nós plantamos palmeiras, cuidamos de palmeiras, vários tipos de palmeiras. Lá onde eu trabalho, lá é onde produz essas palmeiras para plantar por toda Brasília, né? Lá que é plantado, lá que é cultivado, lá que é tratado essas palmeiras. E aí nós plantamos, né, em todas essas Brasílias, essa Brasília. Então muitas vezes eu fico observando a palmeira. A palmeira, ela tem algumas características. E a Bíblia nos compara o cristão como a palmeira. Uma das características que mais me chama a atenção na palmeira é que a palmeira, ela não precisa de uma estação específica para florescer e para dar frutos também. Tem palmeiras que dão aqueles coquinhos, né, pequenininhos, elas dão frutos também. E elas não precisam de uma situação, né, de uma estação específica, irmãos. Ela floresce e dá frutos durante todo o ano. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o cristão, ele não pode depender de uma circunstância para dar frutos. O cristão, ele tem que sempre estar dando frutos para o reino de Deus. Ele tem que sempre florescer, irmãos. Transmitir alegria, transmitir beleza, transmitir paz e transmitir vida, irmãos. Independente da situação, independente da circunstância. Já pensou se você for buscar ajuda ali no cristão? Buscar ajuda no crente. E o crente está sempre ali com aquela cara de desanimado. Aquela cara muitas vezes de derrotado, aquela cara ali de muitas vezes, irmãos, aquela pessoa ali que não tem nada para oferecer, já pensou? Mas não, a Bíblia fala que nós temos que ser como a palmeira. A palmeira tem uma característica também que eu acho interessante, que a palmeira, ela é flexível, pode estar ventando forte que for, ela balança um pouquinho, né? Balança para um lado, balança para o outro. Ela enverga, ela é flexível, irmãos, mas ela não quebra. Ela se sustenta, o vento pode ser forte, mas ela continua firme, se sustentando, porque ela tem flexibilidade, irmãos. Mas ela é resistente. O cristão também, ele tem que ser flexível, mas ele tem que ser resistente. Pode vir um vento forte sobre a sua vida, irmãos, mas você vai ser como a palmeira, você vai se manter firme, irmãos, porque o Senhor vai estar te sustentando, Ele é a nossa força. Mesmo que nós precisamos usar essa flexibilidade em várias situações, quantas vezes surgem situações nas nossas vidas que nós temos que usar essa sabedoria, essa flexibilidade de Deus, mas vem ventos sobre as nossas vidas. Mas a palmeira, apesar de muitas vezes soprar vento forte, ela não quebra. Mas tem uma coisa também que me chama a atenção na palmeira. Certa vez eu vi uma palmeira morrendo. Essa palmeira estava morrendo.
as folhas já tinham caído, e o tronco dela estava se secando, o tronco dela estava apodrecendo. E aí eu fui pesquisar o que estava acontecendo ali, né? Fui saber o que estava acontecendo, e eu perguntei para um amigo meu que trabalha lá no Nova Cap, ele é técnico agrícola. Aí eu perguntei, por que essa palmeira está morrendo, sendo que exteriormente parece que não tem nada acontecendo com ela? Ela está aí, o tronco dela continua grosso, as folhas começaram a cair, mas por fora parece que ela não tem nada. E ela falou, olha, ele falou, vou te ensinar algo. Tem um certo besouro, existe um besouro, irmãos, que esse besouro, ele faz um pequeno buraco na palmeira. Quando ele faz o buraco na palmeira, ele introduz ali larvas, ovos, né? Ele introduz ali ovos. Esses ovos viram larvas. Quando essas larvas vão crescendo, essas larvas, elas vão comendo a palmeira, corroendo a palmeira de dentro para fora. Por fora, parece que está tudo bem. A palmeira continua bonita, até antes de cair as folhas, né? Ela continua grande, ela continua ali uma palmeira onipotente, né? Aliás, não é onipotente o nome, não. Impotente não. Me ajuda, Suzane. Impotente? Não, não é esse nome, não. Imponente, irmãos. Onipotente é Deus, né? Deus é onipotente, onipresente, imponente. Este nome várias vezes falha da minha memória. Mas, irmãos, a palmeira continua ali imponente. Mas aí esse besouro coloca ali os ovos nascem larvas e as larvas começam a corroer de dentro para fora. Aí sabe o que acontece? A palmeira começa a adoecer, a palmeira começa a morrer. Quando vê que não, a palmeira já está ali totalmente destruída, totalmente morta. Você sabia que o pecado também é assim? O diabo é como esse besouro. Às vezes o diabo coloca uma coisinha ali, irmãos, nos nossos corações. Às vezes o diabo introduz ali alguma coisinha, algum desejo pecaminoso nas nossas vidas. Algum pecadinho de estimação. Não somente o diabo, né? Mas as obras da nossa carne também. Mas o diabo, ele é sujo, ele é maligno. Às vezes ele introduz ali um pecadinho ali dentro dos nossos corações, um desejo pecaminoso. E isso começa a nos corroer por dentro. Às vezes por fora nós parecemos que estamos até bem. Mas estamos sendo corroídos por dentro. E se a gente não tratar, isso vai nos matar. Porque essa larva, se ela não for descoberta na palmeira, e se ela não for eliminada, ela acaba matando a palmeira. Aquele pecadinho que muitas vezes nós temos tolerância para ele, né? Esse pecadinho aqui não tem nada a ver, não. Pode estar nos corroendo por dentro e pode nos matar espiritualmente também, irmãos. Mas quando Deus nos compara com a palmeira, Ele quer que nós sejamos como essa palmeira que está florescendo o ano todo, e apesar dos ventos fortes, essa palmeira não cai, porque ela continua com as suas raízes firmes, irmãos, na terra. E nós temos que ter as nossas raízes firmes no Senhor, porque é Ele que nos dá força em todos os momentos. Mas eu não quero falar muito da palmeira, eu quero falar mais do cedro do Líbano. Pastor, não sei nem o que é cedro. Cedro é uma árvore, irmãos. Cedro é uma árvore, e é uma árvore também bastante imponente. Agora eu lembrei. É uma árvore bastante imponente. Se você for para debaixo de um pé de cedro, você vai ficar maravilhado. Você vai ficar maravilhada. Você vai ficar admirado, irmãos. Como que é bonita aquela árvore. É uma árvore bastante grande. É uma árvore bastante forte. É uma árvore linda, que está sempre florescendo, dando sombras. É uma árvore muito valiosa. O cedro do Líbano, ele tem algumas características. E eu quero falar de algumas características do cedro. A primeira característica do cedro, ele tem força e solidez. Repitam comigo, força e solidez. É assim que Deus quer nos fazer. Deus, ele quer nos dar força e solidez, irmãos, para nós estarmos firmes em todas as situações das nossas vidas. O cedro do Líbano, ele é uma árvore robusta, com raízes profundas. Mas sabe como é o crescimento do cedro do Líbano? Você acha que é um crescimento fácil? Você acha que é um crescimento rápido? Não é, irmãos. O cedro do Líbano, para ele crescer 5 centímetros, as raízes dele tem que se aprofundar 5 metros. Olha só, para ele crescer 5 centímetros, que é pouca coisa, né? As raízes dele tem que se aprofundar
5 metros debaixo da terra. Isso é um processo que dura muitos anos. Não é um processo rápido, não. É um processo que dura muitos anos. Irmãos, muitas vezes nós não experimentamos isso nas nossas vidas. Às vezes, para a gente crescer um pouquinho, o processo às vezes não é demorado. Às vezes o processo não é trabalhoso, irmãos. Mas o que importa é sempre estar crescendo, irmão. Porque enquanto nós estamos crescendo, isso significa que as nossas raízes estão se aprofundando no nosso Senhor Jesus Cristo. Nossas raízes têm que ser profundas em Jesus. É isso que vai nos fazer crescer. Mas se nós não tivermos raiz, não tem um louvor que diz isso? Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Não tem esse louvor que diz isso? Mas se as nossas raízes não estiverem sendo aprofundadas em Jesus, como que nós vamos crescer? Nós não vamos crescer. Nós não vamos florescer. E o cedro do Líbano, ele tem outra característica interessante também. A característica dele é que as raízes dele, muitas vezes, encontram pedras no meio do caminho. Ele não cresce só em terreno bom, em terreno macio, não. Muitas vezes as raízes do cedro do Líbano vão encontrar muitas pedras. Mas sabe o que acontece? Não é isso que impede o crescimento do cedro do Líbano, não. Sabe o que o cedro do Líbano, sabe o que essa árvore usa? Sabe o que essa árvore faz com essas pedras? Ela usa essas pedras para se segurar cada vez mais, para se sustentar cada vez mais, irmãos. Quando atirarem pedras nas nossas vidas, no lugar da gente parar, no lugar dessas pedras atrapalharem o nosso crescimento, essas pedras têm que servir como sustentação para as nossas vidas e não como queda para as nossas vidas. Quantas pessoas não param por causa de pedras que são atiradas contra elas? Quantas pessoas não desistem porque estão sendo apedrejadas? Temos que fazer igual essa árvore. Usar essas pedras para se segurar cada vez mais e para se sustentar cada vez mais. Essas pedras não derrubam essa árvore. Pelo contrário, essas pedras dão sustentação para essa árvore, irmãos. É assim as dificuldades nas nossas vidas também. As dificuldades nas nossas vidas não podem nos derrubar. Ela tem que nos dar base para nós prosseguirmos cada vez mais. Todos nós passamos por lutas. Todos nós passamos por dificuldades. A diferença é que uns desistem, mas outros usam essas dificuldades, irmãos, como motivação para crescer cada vez mais, para não desistir até receber sua vitória. Então o cedro do Líbano, ele tem esse processo de crescimento. Ele demora a crescer, mas ele vai aprofundando a sua raiz cada vez mais. Outra característica dessa árvore. Essa árvore, ela tem longevidade e crescimento contínuo. Ela é uma árvore que dura muito tempo. E a palavra do Senhor nos diz uma coisa interessante. A palavra do Senhor diz que os filhos que obedecem os pais, que honram os pais, os dias são acrescentados nessa terra, né? Ou seja, vai ter uma vida longeva também. A palavra do Senhor também diz que quando nós escolhemos as coisas certas, porque a Bíblia fala, eis que coloco diante de ti a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolha, pois, a vida, para que viva bem, para que viva muito você e os seus descendentes. Ou seja, quando nós escolhemos o caminho certo, os nossos anos de vida também vão se multiplicar sobre essa terra, irmãos. Isso é longevidade. Então o cedro do Líbano também, ele possui essa longevidade e crescimento contínuo. O nosso crescimento tem que ser contínuo. Nós não podemos crescer um pouquinho agora, um pouquinho hoje, e amanhã parar de crescer não, irmãos. Nosso crescimento tem que ser contínuo. Mas para o nosso crescimento ser contínuo, nós temos que estar também sempre na presença do Senhor. Buscar a presença do Senhor continuamente. Porque para o cedro do Líbano crescer, as raízes dele têm sempre que continuar se aprofundando. Para nós crescermos também, nós temos que estar continuamente buscando a presença de Deus. Se a gente parar de buscar a presença de Deus, a gente para de crescer. Por isso que muitas vidas já não estão crescendo mais espiritualmente.
E quando nós crescemos espiritualmente, o nosso emocional também vai crescer, o nosso sentimental também vai crescer, a nossa alegria, a nossa paz e até o nosso material nessa terra também vai prosperar, vai crescer também, irmãos. Porque a palavra de Deus diz: aqueles que meditam na lei do Senhor dia e noite serão como árvores plantadas junto a correntes de águas, cujas folhas não murcham, e tudo no seu tempo, e dará fruto no seu devido tempo, e tudo quanto fizer prosperará. Aquele que medita na lei do Senhor de noite será como o cedro do Líbano, irmãos. Experimentará um crescimento contínuo. Irmãos, eu entendo uma coisa que eu entendo da palavra de Deus, é o seguinte: se nós organizarmos a nossa vida com Deus, todas as áreas das nossas vidas vão começar a se organizar também. Tem pessoas que às vezes querem organizar todas as áreas da sua vida, mas não organiza a sua vida com Deus. Às vezes quer organizar o casamento, às vezes quer organizar a vida financeira, às vezes quer organizar as emoções, às vezes quer organizar a mente, mas não organiza a sua vida com Deus. E quando nós não organizamos a nossa vida com Deus, todas as outras áreas também vão virar uma bagunça. Às vezes a minha filha me pergunta, né? Até semana passada teve uma coisa interessante. Eu estava arrumando as pilhas aqui, né, irmãos? E as pilhas aqui da igreja, elas têm ali as numerações, né? As pilhas têm a número 5, número 6, número 7, número 8, tudo em ordem, né? E quando eu vou arrumar as pilhas, eu arrumo tudo em ordem. A pilha número 5 tem que estar com a outra que tem o número 5 também. A número 6 tem que estar com a outra que tem o número 6 também. E daí por diante, né? Tudo arrumadinho, tudo organizado. Aí minha filha estava arrumando, ela colocou ali tudo fora de ordem, né? Colocou a 5 com a 6, a 6 a 6 depois da 8. Eu falei: Suzane, tem que ser tudo organizadinho. E ela me perguntou por quê. Por quê, pai? Pra quê? Aí na hora eu não falei para ela não, né? Que na hora eu não lembrei. Mas eu já estava com isso na mente para falar com ela. Depois ela começou a conversar. Mas, irmão, sabe por quê que tem que ser tudo organizado? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus organizado. E quanto mais nós organizarmos a nossa vida, irmãos, mais abençoada a nossa vida vai ser. Se você quiser procurar uma roupa no seu guarda-roupa, e o seu guarda-roupa tiver aquelas roupas tudo bagunçado, tiver aquelas roupas tudo embolado, irmãos, uma por cima da outra, tudo embolado. Não sei se os irmãos são organizados ou se Deus está falando nessa noite, né? Mas se você quiser procurar uma roupa, a irmã Raimunda vai pegar ali o vestido rosa dela, né? A irmã Raimunda pensa: hoje eu quero meu vestido rosa. Ela deixa organizado, né? Mas se ela não deixasse tudo embolado, aí ela deve ter outras roupas rosas, né? Aí ia estar aquela roupa lá, uma embolada na outra rosa, ela ia olhar assim: meu Deus, e agora? Qual que é meu vestido rosa? Vou puxar essa peça rosa aqui para ver se é meu vestido. De repente vai puxar outra coisa, né? Irmãos, vai ser mais difícil ela achar o vestido ou não vai? Vai ser, né? Então, irmãos, quando a nossa vida está organizada também, muitas vezes é difícil, irmãos, a gente conseguir algo que a gente quer ali na hora. Às vezes você quer prosperar financeiramente ali na hora, mas a sua vida está desorganizada com Deus. Às vezes você quer o seu casamento abençoado, mas pode ser que a sua vida esteja desorganizada com Deus também. Aí você quer achar uma bênção, você quer encontrar uma bênção ali na hora, mas se a sua vida estiver desorganizada, vai ser mais difícil você achar essa bênção, você achar esse milagre, você achar essa provisão que você quer. Agora, se tiver tudo organizadinho com Deus, você vai saber até o local exato de onde está a sua bênção. Você só vai chegar lá e vai pegar a sua bênção, porque você já sabe onde está. Irmãos, essa história aí que crente tem que correr atrás da bênção, né? Não existe isso? Ah, o crente tem que correr atrás da bênção. Não. A minha Bíblia me diz que é a bênção que segue o crente e alcança o crente, irmãos. A Bíblia fala: aqueles que obedecerem os meus mandamentos, todas essas bênçãos seguirão e alcançarão essas pessoas que seguirem os meus mandamentos. Então não é o crente que sai correndo atrás da bênção, irmãos. É a bênção que corre atrás do crente. Às vezes você está tão abençoado, irmãos, que você nem presta atenção.
Às vezes você quer até se desviar da bênção. Ah, já estou abençoado demais, é muita bênção, só tenho que agradecer, não quero mais nada. Quer desviar da bênção, né? Só que a bênção está correndo ali atrás de você. Meu Deus, só foi um pequeno acidente. Mas a bênção, irmãos, está correndo atrás de você. E mesmo que você não queira, essa bênção vai te alcançar. E essa bênção, irmãos, vai estar sobre a sua vida, irmãos. E ninguém vai tirar essa bênção de você. Sabe por quê? Porque a sua vida está organizada. Mas para isso é necessário um crescimento contínuo. Outra característica do cedro do Líbano, irmãos, é que o cedro do Líbano, ele tem beleza e majestade. Pastor William, como é isso? Essa árvore, ela tem beleza e majestade? Então nós temos que ser também bonitos e majestosos. Quero dizer uma coisa, irmãos, nós somos todos lindos em Jesus, né? Mas eu quero dizer uma coisa, o crente é um povo lindo, o crente é um povo abençoado. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos, a nossa beleza e essa majestade está em Jesus através de nós, irmãos. Jesus, ele vai refletir essa bênção, ele vai refletir essa majestade, irmãos, através das nossas vidas. As pessoas vão olhar para você e vão falar, nossa, mas aquela pessoa ali está tão bem, está com uma fisionomia tão bonita. Eu vejo o brilho do Espírito Santo naquela pessoa. Aquela pessoa transmite uma beleza, uma alegria. Aquela pessoa transmite paz. É assim que Deus quer também. Que nós sejamos igual essa árvore, transmitir beleza e majestade, irmãos, mas é através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nas nossas vidas, irmãos. Lembra daquela viúva que olhou para o profeta e falou, aquele homem ali, aquele homem, verdadeiramente, ele é um profeta de Deus. Sabe por quê? O profeta transmitia a beleza e a majestade de Deus na vida dele. É isso que Deus quer. Já viu aquela pessoa assim que quando chega, você olha para aquela pessoa, o seu coração se alegra? Tem pessoas que são assim, né, irmãos? Ainda mais aqui na igreja, que nós queremos sempre que os irmãos estejam sempre juntos. Aí chega aquela vida ali, chega você, sente animado, se sente revigorado. Às vezes no trabalho também, na família, na sociedade, em todas as áreas. Tem pessoas que nós vemos aquela pessoa, irmão, já transmite uma alegria, já transmite uma força, já transmite uma paz. Lá no meu serviço nós precisamos muito de força, né, para trabalhar, para não ficar ali fraco, cansado. Tem alguns amigos meus lá no meu serviço, irmãos, quando eu vejo eles assim, eu me sinto mais forte, mais alegre, porque são pessoas positivas, pessoas alegres, pessoas que estão sempre ali pronto para nos animar. E Deus quer que nós sejamos assim também. Agora o contrário também é verdade, né? Existem pessoas que muitas vezes vão aparecer nas nossas vidas e nós pensamos, meu Deus, deixa eu me esconder. Meu Deus, lá vem, deixa eu me esconder. Deus não quer que nós sejamos assim, não. Deus quer que nós transmitemos alegria, beleza e majestade como o cedro do Líbano, irmãos. E a quarta característica que eu quero falar aqui do cedro do Líbano. O cedro do Líbano, ele tem utilidade e valor. É isso que Deus quer para todo cristão. É isso que Deus quer para todo crente. Que nós tenhamos utilidade e valor. Irmãos, nós somos valiosos para Deus. Todos nós somos valiosos para Deus. Sabe por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos comprou não com ouro e nem com prata, mas Ele nos comprou com o sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque nós somos valiosos para Deus. Mas não basta apenas sermos valiosos, nós temos que ter também utilidade. O cedro do Líbano, ele era usado para construir os templos mais luxuosos que existiam naquela época. Os templos mais bonitos que existiam, e mais luxuosos, mais importantes que existiam, eles eram construídos com o cedro do Líbano. Veja o valor dessa madeira, né? Era uma madeira bastante disputada e bastante valiosa. Coisas grandes eram construídas com o cedro do Líbano. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus, Ele quer fazer coisas grandes através das nossas vidas também, irmãos. Deus, Ele quer construir coisas grandes através da minha e da sua vida. Se eu for olhar para a minha vida
há 12 anos atrás, nada de valor era construído na minha vida. Nada. Só vivia me bebendo, né? Só vivia nas farras. Só vivia fazendo coisa errada. Só vivia pecando. Só vivia entristecendo minha esposa, entristecendo meus filhos, entristecendo minha mãe. Ou seja, nada de valioso estava sendo construído na minha vida. Mas chegou o momento que eu entreguei a minha vida para o Senhor. E eu comecei a aprender da palavra de Deus. Hoje em dia eu entendo, eu peço para Deus, Deus me dê força para me ser como essa árvore. Para me ter utilidade também nessa terra. Hoje em dia eu entendo, irmãos, que Deus ele fez isso na minha vida. Ele deu utilidade e valor na minha vida. Para mim tem muito valor. Estar aqui na igreja trazendo essa palavra para os irmãos nessa noite, para mim tem muito valor. Antes, quando as pessoas me viam na rua, né, falavam, ali é um penchado, ali é um drogado, ali não vai dar nada, esse aí não vai viver muito. Ou seja, as pessoas não viam valor nenhum em mim. Hoje em dia, quando eu estou ali no estudo bíblico, fazendo aquela live, irmãos, com o microfone ali na frente, fazendo aquela live, conversando com os irmãos, ensinando, para mim isso tem muito valor para mim. E para Deus também. Porque Deus ele deu um valor e uma utilidade nas nossas vidas. Mas Ele não quer que nós sejamos usados só de vez em quando, ou sejamos usados só por um curto período de tempo, não. Ele quer nos usar para sempre. Ele quer que nós floresçamos para sempre. Não somente nessa terra, mas também em toda a eternidade também, irmãos. Ele deu valor e deu utilidade nas nossas vidas. Então, para concluir essa mensagem, existe aqui um segredo. Qual o segredo dessa árvore, do cedro do Líbano, da palmeira? Nós já falamos aqui que o segredo deles são as raízes profundas. Que eles não precisam também, a palmeira não precisa de estação para estar florescendo, para dar frutos. Nós não podemos também depender da circunstância. Agora nós que temos uma vida espiritual, nós que somos cristãos, existe um segredo para a gente florescer para sempre. Até na nossa velhice dar fruto. E esse segredo está aqui no versículo 13. Olha só o que diz aqui no versículo 13. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Sabe o que é átrio de Deus? O átrio de Deus é estar na presença de Deus. Os átrios de Deus não é só estar na igreja, né? 4 paredes, não. Os átrios de Deus é estar na presença de Deus. Então, para florescermos, nós temos que estar na presença de Deus continuamente. Aqui diz que nós vamos florescer até na nossa velhice. Ou seja, quando nós estivermos velhos, nós ainda vamos estar dando testemunho de Jesus. Vamos estar pregando para a nossa família. Vamos estar orando pela nossa família. Vamos estar ganhando a nossa parentela para Cristo. Porque às vezes nós oramos, né, por algum parente nosso e pensamos assim, pastor, eu oro, mas aquela criatura nunca se converte. Talvez, irmãos, na nossa velhice, nós vamos ver essa promessa se concretizando nas nossas vidas. Se nós continuarmos florescendo na nossa velhice, pode ser que seja na nossa velhice que nós vamos ver aquele esposo convertido, aquela esposa convertida, aquele filho, aquela filha, nós não sabemos a hora. Quero dar meu próprio testemunho aqui. A minha avó, ela já estava, né, de idade. Minha avó já estava ali velhinha, né, e já estava ali, Deus já estava quase colhendo ela. E ela sempre estava orando pela minha vida. E aí, aos meus 37 anos, eu resolvi entregar minha vida para o Senhor. Com 37 anos. Mas minha avó já estava bem velhinha. Ou seja, na juventude dela, ela não viu eu me entregando a minha vida para o Senhor. Mas na velhice dela, ela contemplou a promessa de Deus sobre a minha vida. Sabe por quê? Porque ela já estava de idade, mas ela estava ainda florescendo, irmãos, orando, pregando, dando frutos para o reino de Deus. Por isso nós temos que florescer até a nossa velhice, irmãos. Nós nunca sabemos quando o milagre de Deus vai chegar nas nossas vidas e na vida dos nossos familiares também, irmãos. Eu creio que Deus, Ele vai nos dar a vitória se nós permanecermos na presença
nos átrios do Senhor. Os dias são maus, os dias são difíceis, tem muitos ventos, tem muitas pedras nos nossos caminhos, mas vamos usar essas dificuldades não para parar, mas para crescermos cada vez mais, e eu creio na vitória do povo de Deus. E só quem crê, aplauda o nome do Senhor também nessa noite, irmãos. Só quem toma posse desse crescimento, dessa vitória, aplauda o nome do Senhor nessa noite. Amém, irmãos? Só até aqui que Deus me deu, né?